Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Antes de começarmos efetivamente o episódio, gostaria de dedicar esse programa de hoje a todos os meus ouvintes religiosos ou com alguma religiosidade ou crença e esclarecer que a intenção do episódio de hoje não é esgotar as problemáticas em torno da ligação entre sexo e religião, mas sim falar um pouco sobre como é difícil, por causa de dogmas ultrapassados e preconceituosos, ter uma vivência religiosa e uma sexualidade saudável simultaneamente. Também quero lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em picpay.me/sexo explícito. Temos planos de 1, 5 e 10 reais. Se você acredita em nosso trabalho e em valorizar mulheres podcasters, assine! Ano que vem, as assinaturas serão acompanhadas de recompensas. Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, seu podcast sobre sexualidade que fala de todos os assuntos sem mistérios. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito bacana e nós vamos bater um papo sobre sexo e religião. Ela é do podcast Sexo Sem Culpa e como ela é anônima no podcast, eu vou preservar a identidade dela e chamar ela de Rafaela, beleza? Bom, eu queria começar, Rafaela, te dizendo que eu conheci o seu podcast por uma matéria da revista Máxima, que é, uma revista do UOL. Quero até mandar um abraço para Ivana Guimarães, porque ela colocou o meu podcast nessa matéria também e outros podcasts bem bacanas. E o seu tava na lista e eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu procurei, comecei a escutar e eu achei muito legal. Eu achei a ideia de você falar sobre essa relação entre a religiosidade e a sexualidade muito bacana, muito corajoso. Então eu queria que você começasse contando pra gente um pouco o que você faz da vida e o que foi que te motivou a fazer o podcast. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Eu vi essa matéria também, inclusive fiquei conversando com a Ivana, agora a gente tá virando amiga. Muito boa a matéria dela, eu conheci o podcast de vocês através dessa matéria também. E eu tenho 25 anos, eu nasci no interior de São Paulo, mas moro na cidade de São Paulo há mais ou menos 7 anos e trabalho com experiência do usuário, principalmente em meios digitais, focado em pesquisa com o usuário. Essa é a minha primeira entrevista, então eu tô com um friozinho na barriga, mas eu comecei a gravar na quarentena por volta de maio e eu já tava com essa ideia e essa vontade desde o ano passado. E quando eu entrei em um grupo de WhatsApp de mulheres, só para mulheres que fazem parte de uma comunidade religiosa para universitários, eu percebi que essa comunidade tende a ser mais progressista que a maioria dos ambientes religiosos, no assunto, e o assunto sexualidade surgiu nesse grupo. Elas começaram a falar de seus questionamentos, seus traumas, insatisfações, inquietações, e são meninas que às vezes já têm alguma experiência, mas tem várias meninas que ainda não conseguiram se permitir ter nenhuma experiência mais íntima, muitas vezes por medo mesmo, e não por uma escolha onde elas realmente estão em paz com isso. Elas estão inquietas e não sabem muito bem o que fazer. Além disso, eu também participo de grupos no Facebook voltados para a sexualidade feminina de forma bem abrangente, não voltado para a religião. E lá também eu via várias mulheres relatando experiências negativas na forma como o conservadorismo e até mesmo o machismo dentro de suas famílias afetaram negativamente suas vidas sexuais. Vi mulheres que desenvolveram vaginismo, que casaram e mesmo assim não conseguiram transar. Vi mulheres que passaram anos em casamento sem nem saber o que era um orgasmo. Com isso eu reparei que existiam outras mulheres cristãs com inquietações parecidas com as minhas. Resolvi fazer esse podcast quase como um desabafo coletivo, mas também como um espaço de acolhimento para as inquietações
relações dessas pessoas. Além de mostrar o quão nociva essa cultura puritana pode ser para a vida sexual das pessoas, homens e mulheres, mas eu foco em mulheres porque eu sou mulher, né? Além disso, o ambiente igrejeiro muitas vezes acaba reprimindo qualquer tipo de questionamento e pensamento crítico, muitas vezes com um tom ameaçador, de ou você concorda com esse dogma e essa forma de interpretação, ou você tá errado e vai pro inferno. Há um discurso de que questionamentos são perigosos, pois podem te fazer duvidar de Deus, e isso acaba gerando um silenciamento. Com esse podcast, eu quero estimular as pessoas a terem coragem de questionar. Não precisa necessariamente comprar briga com instituições religiosas, mas quero que elas exerçam seus pensamentos críticos, mesmo que de forma individualizada, e quero trazer uma mensagem de amor e esperança, e não de condenação. Para mim tá claro que existe uma religiosidade tóxica que contaminou o amor e a leveza do evangelho. E na internet eu me sinto completamente livre, sem amarras, para poder falar sobre isso, porque a internet dá voz para todo mundo, né? Fantástico. Bom, a sexualidade, ela é um campo muito aberto. Você falou que você tem focado na questão feminina, por você ser mulher, e também porque a gente sabe que a sexualidade, ela é mais difícil de ser vivenciada pelas mulheres, né? Elas são muito reprimidas dentro das religiões. Dentro desse escopo amplo, como que você tem decidido qual pauta que você vai abordar nos seus programas? Tipo, esse tema pode ser bom agora, outro tema pode ser bom depois. Como que você tem decidido? De várias formas, mas a principal é trazer pautas que são grandes motivos de inquietações minhas mesmo, até como uma forma de dar vazão para essas inquietações. Mas também gosto de trazer pautas a partir de textos que eu li e gostei muito, também matérias de jornal, livros ou entrevistas com outras pessoas. Também gosto de falar sobre assuntos que estão bombando no momento para promover reflexões a partir deles. Recentemente uma moça levantou pontos problemáticos em uma cartilha de noivos que ela recebeu em sua denominação. Eu consegui acesso ao PDF dessa cartilha e fiz um episódio focando mais nos aspectos problemáticos com relação à sexualidade que essa cartilha trazia. Esse é um dos meus episódios, desculpa te interromper, mas esse é um dos meus episódios favoritos. Eu adorei esse episódio. Eu também. É um pouco de tristeza, né? Mas acho que foi muito importante mesmo de fazer esse episódio. A moça, ela aborda outras questões que também são problemáticas na cartilha, mas eu acabei focando mais na sexualidade, né? Que é o que eu falo mais. Mas a minha cabeça é muito acelerada, então eu tenho um arquivo de rascunho onde eu vou anotando todos os assuntos que eu tenho vontade de abordar algum dia, e quando penso em alguma reflexão sobre esse assunto, eu já vou anotando também, e daí os roteiros vão nascendo dessa forma. E como que tem sido essa troca, essa receptividade com católicos e evangélicos do seu conteúdo? Isso tem alguma relação com você ter escolhido se manter anônima? Como que é isso? Eu quis me manter anônima porque era uma coisa muito nova pra mim, mas eu já tô começando a sair aos poucos desse anonimato, mas como eu não faço parte, não sou mais membro de nenhuma instituição religiosa, eu tenho sossego de poder falar o que eu quiser sem o medo de sofrer algum tipo de silenciamento ou punição institucional, como exclusão e coisas do tipo. Eu mesma já me retirei publicamente da igreja que eu nasci justamente para evitar dar poder, né, para eles fazerem isso. E assim eu poderia falar dos meus posicionamentos de uma forma mais tranquila, evitar fofoca e poder seguir meu caminho até de forma mais discreta e pacífica. Você tem recebido mensagens de mulheres que vivenciam situações parecidas com as que você viveu? Sim, com certeza. Principalmente nesses grupos que eu participo, mas também tenho recebido mensagens pelo direct do Instagram, né? E isso me estimula a continuar produzindo conteúdo, porque eu tô vendo que é um terreno fértil. E com relação à receptividade dos religiosos, tem sido boa, né? Justamente por causa dessas mensagens que eu comentei com você, das pessoas agradecendo pelo conteúdo, dizendo que sentiam muita falta de conteúdo assim, dizendo que estão se sentindo representada, contando seus relatos sobre religião e sexualidade. Teve até psicóloga cristã que passou a me seguir, mandar mensagem, comentar, me marcar em posts, e eu fiquei super feliz com esses feedbacks. Fiz novos amigos, né, como a própria Ivana. Também recebi mensagens de LGBT cristãos que se identificam com algumas coisas que eu falo também, até porque se a gente sabe que historicamente as igrejas não lidam bem nem com a sexualidade heteronormativa, imagina como é com a questão LGBT, né?
Com certeza. Bom, você falou um pouquinho, né, que você se retirou da igreja e tal. Você se considera como hoje? Qual que é a sua religiosidade hoje? É uma pergunta complexa. Eu já falei mesmo que eu me retirei da igreja que eu fui criada, mas eu ainda me considero cristã. Eu costumo dizer que a minha espiritualidade é mais uma esperança do que uma certeza, porque quando você coloca como certeza, isso pode acabar gerando uma certa arrogância ou pode favorecer discursos rasos e simplistas, além de dar a questão por resolvido, como se você não tivesse mais nada para aprender. Eu também me incomodo muito como denominações fiscalizam e padronizam as massas. Controlam desde biju que você usa, cor de esmalte, cor de batom, a roupa que usa, controlam como você deve se posicionar com algumas questões sociais e fiscalizam e controlam sua intimidade, né? Eu sei que dependendo da igreja, se você quiser casar na igreja, tem pastor que te pergunta se você é virgem ou não. E se você não for virgem, ele vai perguntar se você se arrependeu e se manteve casto no restante do namoro até o casamento. E eu acho muito estranho essa ideia de que o pastor tem que saber esse nível de detalhe de sua vida. Sem contar, né, dessas cartilhas que eu já comentei aqui. Então eu fico super chocada com esse nível de controle da intimidade das pessoas. Não acho isso saudável, eu acho invasivo e até psicologicamente abusivo. Tem coisas que dizem respeito somente a você, né, que são da sua privacidade. Que inclusive você tem um direito constitucional de privacidade. Então eu acho essa coerção a você se expor, mesmo que seja só para o pastor, bem problemática. E claro que é importante dizer coisas do tipo, se seu marido fica insistindo para fazer tal coisa, mesmo você demonstrando que você não tem nenhuma vontade, tal, tem coisa errada aí. Mas isso é diferente de você chegar e dizer é proibido fazer tal coisa. Acho que a igreja tem um papel de ajudar as pessoas, principalmente no acolhimento de pessoas em situação de violência ou relacionamento abusivo. A igreja pode ajudar essas pessoas a acessarem o sistema de justiça, por exemplo, mas a igreja tem que ir além e muitas vezes sem preparo e respaldo psicológico para isso, e daí que a coisa complica. E para mim esse nível de controle que a igreja exerce sobre as pessoas e estimula que as pessoas façam isso uma com as outras se assemelha com uma dinâmica de um relacionamento abusivo mesmo entre um casal, por exemplo. Porque quando a gente para analisar sinais de que um relacionamento está se tornando abusivo, muitas vezes a gente vê essa questão do controle que fica muito forte, a questão da roupa, da maquiagem, da opinião que você pode ou não pode ter, a sua autonomia intelectual, de dizer para você onde você pode ir, não pode ir. Sempre um domina mais o sexo do que o outro, por exemplo, e estabelece um padrão desconsiderando a subjetividade do outro. E eu me senti muito machucada por esses conceitos e também pela dinâmica cultural de relacionamento entre as pessoas nas igrejas. Mas tenho medo de acabar ficando meio agressiva e muito na defensiva por conta disso. Eu não quero atacar as igrejas, só não quero ser julgada e condenada também. Eu sei que ainda tenho machucados para sarar e quando a gente está nesse processo a gente pode acabar sendo mais agressiva do que a gente gostaria. E tem pessoas na igreja que por mais que eu não tenha mais tanto contato, para mim são quase como extensão da família. Pessoas cheias de boa intenção, de carinho, que eu sinto que realmente gostam e se preocupam comigo. Eu tenho que tomar cuidado, né, para não ofender essas pessoas que se sentem bem nesse espaço, porque é um espaço que também promove muitas coisas boas, mas infelizmente é um espaço que não condiz com o meu perfil, não me faz bem. E quanto mais eu sinto essa cobrança de me encaixar nesse espaço, por parte de amigos ou familiares, mais resistência eu acabo criando. Eu admiro muito quando vejo pessoas que conseguem fazer os mesmos questionamentos e posicionamentos que os meus e permanecem frequentando normalmente esses ambientes, como a própria pessoa que fez o vídeo lá da cartilha. Infelizmente, eu tive que me afastar para preservar a minha saúde emocional e também para conseguir desconstruir conceitos de religiosidade tóxica que a gente aprende depois de anos com contato intenso com a igreja. E queria me conectar com Deus sem interferência e de forma autônoma e individual. Tem gente que consegue ver essas coisas e ignorar, a pessoa ficar bem, mas eu não consegui ignorar. Quem ignora acho que sofre menos. Mesmo que venha a gente te cobrar ou pegar no seu pé, a pessoa só ignora. Mas isso era muito chato e muito desgastante pra mim, inclusive espiritualmente. Mas por um tempo eu me senti obrigada a continuar, até que eu percebi que eu não era obrigada. E o que me incomoda também é esse conceito dualista, que ou você se adapta com um único modelo de exercer a espiritualidade, né, o modelo da igreja tradicional, ou você é considerado perdido ou no mínimo espiritualmente fragilizado.
parece que a sua espiritualidade não vale muita coisa se não for validada através de uma instituição. E também não quero atacar pessoas que se identificam e gostam desse modelo. O problema é quando pessoas com outros perfis e expressões são invalidados. Não é porque eu não tenho perfil igrejeiro que eu sou menos cristã ou que eu negligencio esse aspecto da minha vida, que eu não estou buscando evoluir. Porque você ficar se forçando a se encaixar em um padrão que não é o seu perfil é violento com você mesmo. Isso se aplica a várias questões, né? Profissionais, familiares, de amizade e etc. Eu ainda leio e acompanho, por exemplo, redes sociais de alguns pastores que eu gosto. Eu converso de espiritualidade com meus amigos, consumo conteúdo sobre isso. E eu tento me relacionar com Deus ainda. Eu considero que eu estou trilhando um caminho de amadurecimento, descobrimento e desenvolvimento. E eu amo conversar com meus amigos sobre espiritualidade, trocar ideia, percepções, interpretações. Eu só não me identifico com as dinâmicas das igrejas tradicionais mesmo, de sentar, ouvir, concordar quase que obrigatoriamente e voltar para casa. E claro, se investindo e agindo da forma que a maioria fala que tem que ser e com um pedaço bem estreito para formas de diversidade. Mas eu acho que espiritualidade é uma busca constante. Então eu procuro ser uma pessoa que evita extremos. São questões complexas e se você quer trabalhar essas questões de forma profunda na sua vida, isso vai ser uma jornada. Não vai ser da noite pro dia e nem vai ser um modelo pronto, único e mastigado que foi imposto para você. Interessante. Você usou uma expressão que ficou comigo, né? Igrejeiro. A gente aprende que Deus está em todo lugar, né? E não necessariamente a gente deveria, né, ser, entre aspas, obrigada a estar vinculada a uma instituição ou a um local físico, né, para poder se relacionar com Deus. Bom, falando um pouco dessa questão institucional, por que você acha que existe tanto tabu conversando em comunidades religiosas sobre determinados assuntos relacionados à sexualidade? Isso baseado na sua vivência, né? Por que você pensa que esse tabu existe? Primeiro porque existe um tabu fora das comunidades religiosas também, um tabu e um machismo. A questão é que dentro das comunidades religiosas isso é muito acentuado. Claro que ao longo do tempo já podemos observar algumas melhoras. A minha geração já lida melhor com isso do que a geração da minha mãe ou da minha avó, mas não é porque estamos observando melhoras que não tem mais nada para melhorar. Mas falando especificamente das comunidades religiosas, no episódio 2 do meu podcast eu explico um pouco as primeiras teologias cristãs que falavam de sexo de forma mais negativa e explico que isso tem influência ainda nos dias de hoje. A Igreja Católica, por exemplo, é a mais antiga religião cristã que existe até hoje e todas as outras, querendo ou não, acabaram surgindo a partir dela, através do movimento protestante, por exemplo. Então, teólogos católicos super influentes e marcantes na história do cristianismo, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, foram os responsáveis por difundir uma interpretação negativa do desejo sexual entre os cristãos. Mas eu ainda sinto falta de mais pesquisa acadêmica, por exemplo, mais focada em estudar o aspecto da sexualidade dentro das religiões, especialmente nas de matriz cristã. No pouco que eu conheço sobre as de matrizes africanos, por exemplo, parece que esse tema é visto com mais naturalidade. No primeiro episódio, eu também explico o que é a cultura da pureza, né, presente no universo cristão, essa cultura puritana, e por que ela pode ser prejudicial. Acho que é importante a gente ressignificar o que é ser puro, porque na minha percepção é trabalhar um caráter honesto e amoroso. Então não tem problema você usar a religião para tentar ter um desenvolvimento pessoal melhor. O problema é usar a religião para causar um verdadeiro inferno na Terra com ideias tão castradoras. Existe uma dicotomia cultural de que ou você é puro ou puta. Esses conceitos trazem muitos prejuízos para a saúde mental e sexual das pessoas. E o bem-estar sexual é considerado um importante fator para a qualidade de vida, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, né? Certeza. Engraçado você tá falando e eu tô pensando aqui, você tem algum roteiro no qual você se baseia para fazer os episódios? Você falou um pouco a respeito dos seus rascunhos, mas você pega as principais informações, seleciona. Eu gosto porque o seu podcast você fala muito de você, das suas vivências. Você não é uma especialista, mas você estuda para falar de determinados assuntos. E você tem essa preocupação de informar com qualidade os seus ouvintes, que é uma coisa que eu também tento fazer
fazer aqui no podcast. Fala um pouquinho do seu processo de selecionar essas informações e colocar no ar. Eu gosto de falar, por exemplo, das minhas vivências mesmo, porque eu acho que isso humaniza a conversa e também gera uma sensação de identificação e proximidade com o ouvinte, até porque eu sei que eu não sou a única que passou por certas coisas. Além disso, algumas pessoas também chegam a compartilhar relatos da vida delas e tal, e isso me ajuda a construir um episódio ou abordar algum tema. E eu não tenho um modelo específico de roteiro. Na verdade, eu acho que tem muita coisa que pode melhorar, mas os roteiros ficam gigantes às vezes, porque eu quero me expressar da melhor forma possível, eu quero construir bem meu argumento, e muitas vezes acaba virando um textão, mas que eu transmito através do áudio. E com relação ao conteúdo, eu já lia muito sobre isso e queria compartilhar os conhecimentos que eu obtive. Só que só ficar postando link nas redes sociais muitas vezes não é tão eficiente. Acho que o podcast ajuda a tornar o conteúdo mais didático e digerível para as pessoas. E eu uso, por exemplo, já há algum tempo, o site Pocket, porque lá dá para taguear os conteúdos que eu gosto de ler de acordo com temas. Então, muitas das matérias, notícias, artigos que eu citei, eu já tinha guardado há um tempo nesse meu acervinho pessoal. Mas dependendo do tema, eu tento pesquisar um pouco mais. Como eu trabalho com pesquisa de usuário no meu dia a dia, o processo de pesquisa já é um hábito na minha vida. Eu sempre fui extremamente curiosa com tudo e sempre gostei de ir atrás de aprender mais sobre temas do meu interesse. E eu gosto de ler alguns artigos acadêmicos também, mas eles são mais densos, mais difíceis de encontrar e mais difíceis de tornar didático. Por isso, de forma geral, eu acabo me apoiando muito em artigos jornalísticos e livros, que também considero fontes de qualidade suficiente para o meu objetivo. Além disso, eu também sigo ginecologistas, fisioterapeutas pélvicos e demais profissionais dessa área no Instagram, porque elas também divulgam informações muito legais. O trabalho na internet precisa ser muito ágil, e eu já acho que eu demoro mais do que eu deveria para produzir. E como eu faço tudo sozinha e conciliando com outras coisas da minha vida, então eu acabo me apoiando mais em artigo jornalístico e livro mesmo. Isso aí que você falou é o desafio de todo mundo que produz conteúdo, né? A gente tem que ser igual um polvo, né? Tem que ter várias mãos, vários tentáculos pra cada hora, né? Tá num lugar, fazer uma coisa. Isso aí é uma coisa que, assim, você tá começando, né? Então eu acho que à medida que o tempo for passando, você vai ganhando experiência, você vai vendo o que funciona melhor pra você, e aí você vai tirar de letra. Bom, uma coisa que eu queria conversar com você é o seguinte: a gente viu na mídia recentemente vários casos de pessoas, líderes religiosas dentro das suas comunidades e que ficaram notórios dentro da mídia por conta de crimes, né? E que por serem pessoas, né, que uma comunidade se espelha, por exemplo, o padre Robson, que foi preso por desvio de dinheiro, a pastora Flor de Lis, que assassinou o marido. Essas pessoas, em geral, elas são vistas como modelos, então talvez por causa disso seja mais chocante, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Nossa, é um absurdo tão grande que eu não sei nem por onde começar. Ainda mais se a gente vê que são pessoas que disseminam muito ódio e preconceito, né? A minha mãe, ela costuma dizer que quem faz isso, na verdade, não acredita em Deus de verdade, porque se acreditasse, não teria coragem de fazer. E são pessoas que pregam um moralismo barato e tem todo um trabalho realmente voltado para dominação e muitas vezes até de exploração de massas. É gente mal intencionada mesmo. E a Flor de Lis, que ficou falando que preferia matar, não escandalizar a Deus com divórcio, é chocante e revoltante. Por isso que eu falo que a nossa espiritualidade tem que ser independente de instituições formais. Você pode até gostar de frequentar a igreja, mas nunca deixe de exercer o seu pensamento crítico. Nunca deixe que pensem no seu lugar. Lembre-se que igreja é igreja e Deus é Deus. Igreja é tão falha quanto eu e você. E esse dia eu estava vendo também um episódio do Greg News sobre a Damares, e lá ele mostra, né, uma cena que ela chegou a falar que escolas ensinam os pais a masturbarem bebês e crianças. E eu fico pensando o nível de desequilíbrio sexual que alguém tem que ter para espalhar mentiras como essa. Infelizmente, algumas religiões são muito voltadas para um projeto político mesmo, de repressão, nos mais variados sentidos. É um negócio que a gente fica impressionado, né? Você fica pensando, às vezes, se a pessoa fizesse alguma terapia, né? Tava melhor resolvida, né? Terapia é o que mais falta.
Faço terapia pra todo mundo, por favor. Sim, ajuda muito. Certeza. Bom, eu acho muito bacana essa sua iniciativa e eu queria que você falasse um pouquinho para algumas de nossas ouvintes que de repente estão ouvindo essa entrevista e gostariam de fazer um projeto como o seu, talvez na mesma área ou até em área diferente. Você falou sobre a importância, né, de falar em áudio, de ter o podcast para se relacionar mais, para chegar mais próximo das pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouco qual conselho que você daria caso alguma das nossas ouvintes estejam ouvindo o podcast e pensando, eu também gostaria de ter um podcast. Eu acho que a primeira coisa é realmente o gostar do que você faz e fazer primeiro para você mesmo e depois para os outros. No sentido de não fazer com a intenção de bombar, mas fazer porque faz sentido para você. E não buscar validar a qualidade do seu projeto somente a partir de números, mas presta atenção, por exemplo, nos feedbacks mais qualitativos que você pode receber. E acho que o primeiro passo, às vezes, é mais demorado. Pode parecer muito difícil, mas quando começa a fazer, a coisa vai fluindo. E é importante a gente curtir esse processo. Eu gosto de podcast porque é muito mais simples do que gravar vídeo e é algo que eu sei que as pessoas estão ouvindo mais hoje em dia, né? O podcast está fazendo mais sucesso. E também porque eu odeio mexer com edição, mas admiro muito quem gosta. E no podcast eu sinto que eu posso ser mais natural. Então, não se preocupar tanto com detalhes. Eu acho que o importante é passar a sua mensagem. E mesmo que você tenha poucos espectadores, se você percebe que eles estão gostando e que você também está gostando de produzir, então só continua produzindo, sabe? Isso é muito legal, porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho o roteiro perfeito, eu não tenho o microfone X, mas faz, né? Faz, tira do papel e depois a coisa acontece, né? Eu gosto sempre de terminar a entrevista pedindo para os meus convidados darem para os ouvintes, as ouvintes, um conselho para as pessoas gozarem mais a vida. Que dica que você daria para as pessoas que estão ouvindo a gente? Buscar informação de qualidade, especialmente nesse contexto religioso, onde às vezes muitas pessoas leigas acabam querendo falar de assuntos que elas não têm capacidade técnica mesmo para isso, né? Então, busca conversar com médico, ginecologista, urologista, faz terapia, como a gente comentou, estuda história também, busca entender os mecanismos de machismo, mecanismos de controle de massas, busca entender a própria relação do cristianismo com a sexualidade ao longo da história, para você ver que a origem de certos conceitos que são propagados até hoje, né? Você entender qual foi essa origem. Então, busque informação e, se preciso, se afaste de pessoas e lugares que estão te fazendo mal e esteja atento para manipulações e abusos espirituais. Combata o medo que te colocam do seu corpo e do seu prazer. Acho que essa é a dica. Dica fantástica. Você quer deixar as redes do seu podcast para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais? Sim. O Instagram é @sexo.semculpa. E basicamente essa é a única rede que eu tô usando agora, além de você pesquisar Sexo Sem Culpa no Spotify, Deezer, enfim. Você tá em todos os agregadores? Então, eu acho que eu tô na maioria. No Spotify, com certeza, Google Podcast também. No Deezer, eu tive que dar um pouquinho mais de trabalho. Muito obrigada, viu, por ter participado, ter topado conversar comigo. Sei que é um assunto um pouco delicado da gente conversar, mas eu acho muito importante. O Sexo Explícito tem muitos ouvintes religiosos. No Telegram a gente tem muitos ouvintes que falam sobre essas inquietações no nosso grupo. E aí, quando eu encontrei o seu podcast, eu falei, gente, essa é um assunto muito bacana de conversar e é muito importante ter um podcast falando a respeito disso, porque as pessoas têm muitas inquietações. Sim, muitas mesmo. E, infelizmente, dentro de um ambiente que você não se sente confortável para falar, né? Então tá, obrigada. Se toca. Hoje eu trago para vocês uma colaboração super especial, vinda lá do nosso grupo do Telegram. A Laude, que é uma ouvinte muito querida, vai falar a respeito da série mexicana O Jogo das Chaves, que está na Amazon Prime. Confiram!
Olá, taradinhos e taradinhas, eu sou a Laude e vou falar um pouquinho da série O Jogo das Chaves, que está disponível no Prime, que é o serviço de streaming da Amazon. Bom, a série é mexicana e é estrelada pela atriz Maite Perroni, que muita gente conhece como a Lupita da série RBD ou Rebelde aqui no Brasil. Os episódios apresentam a dinâmica de 3 casais, inicialmente héteros e monogâmicos, alguns bem apaixonados e outros que já caíram na rotina, mas querem experimentar. Esses casais são convidados para jogar o Jogo das Chaves, que é basicamente uma dinâmica de troca de casais. Com o passar dos episódios, nós conhecemos mais os personagens, entramos na intimidade dos casais e a dinâmica do jogo fica mais interessante e até mesmo perigosa. O início da série é bem heteronormativo e monogâmico, como eu já falei, mas as relações vão mudando aos poucos e algumas escolhas terão sérias consequências. Bom, se você estiver procurando uma série divertida, sexy e com um pouquinho de drama mexicano, é uma ótima opção. Quem conta um conto? O conto que vocês vão ouvir agora é de autoria do Gustavo Lacombe e foi publicado no perfil dele no Instagram, o @depoisdaquela-hora. A heroína que dá voz a essa história é a minha querida ouvinte, Michelle Berens, que inclusive faz parte do nosso grupo do Telegram, cujo acesso agora é restrito e só pode ser feito pelo e-mail sexoexplicitopodcast@gmail.com. Obrigada, Michelle, por ceder a sua voz e ao Gustavo Lacombe pelos textos sempre picantes. Então fiquem agora com mais uma história safadinha. Quando ele começou a gemer mais alto e a respiração começou a ficar mais rápida, eu saí de cima e caí de boca. Não demorou pra ele gozar com a minha língua passeando por aquela picadura e me melar inteira, cara. Eu ria, eu pedia, goza filho da puta, de um jeito tão natural que eu sabia que ele curtia o xingamento. Sei lá o que acontece na hora do tesão que a gente curte ser xingado, né? Eu, por exemplo, gosto quando ele me chama de piranha, ou de safada, ou gostosa, mas aí também já não é mais baixaria, é elogio mesmo. Até safada, convenhamos, é algo que eu não posso negar. Porque sou, porque gosto e porque tenho que ser com quem merece. Aí ele merece. E sabe uma coisa que eu comecei a pensar enquanto ainda engolia tudo aquilo que ele gozava em mim? Eu adorava ver a porra escorrer da minha buceta depois de gozar com ele. Não era sempre, mas quando acontecia era foda. E talvez por isso que eu tenha continuado a bater uma punheta e dizer quero mais, como se fosse uma ordem. E ai dele se não ficasse. Eu me ri inteira e quando senti que era a hora, sentei de novo. Num movimento rápido, joguei ele pra cima e falei, agora mete com força, caralho. E lá fomos nós. Nossa, eu arrepio toda só de lembrar. Ele veio quente, forte, inteiro, e pensei rápido pra pegar o vibrador e acariciar meu clitóris. Delirei. Era ele colocando em mim até o talo e a minha mão estrategicamente posicionada com aquele barulhinho gostoso nos meus ouvidos. Gozei pra resumir e pedi, goza dentro. Ele riu. Não vou entrar nos detalhes de cuidados contraceptivos, mas a gente confiava nos métodos usados. É bom dizer, né, pra ninguém achar que é de boa sair transando sem camisinha por aí. E ele veio, lindo, potente, majestoso, viril. Puta que pariu, eu fico delirando lembrando desses adjetivos usados para descrever o ato. Ele sabia o que eu queria e gozou. E ficou olhando. Ai, a porra escorrendo de mim, descendo e sujando o lençol. Sei lá, vai entender de fetiche. Vai entender que
porra de feitiço é esse que eu tenho? Ele, cansado, deitou do meu lado e me beijou o rosto. Eu, satisfeita, passei a mão na perna, lambi os dedos e fui direto pro banho. Quente. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da Cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me/sexoexplícito. Invista em mulheres podcasters. Agradecendo aos meus assinantes no PicPay, Mariana Forster, Magnum Leno e Guilherme Fioroto. Obrigada demais pelo apoio de vocês. Estamos no Instagram, no @Sexo Explícito Podcast. O nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail, sexoexplicitopodcast@gmail.com. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!